Teve um garoto que veio aqui, foi ali falar para mim: está gravando áudio? Eu disse: sim, estou gravando áudio. Para quê? Porque eu vou precisar. Os jovens, os meninos, a curiosidade sempre é enriquecedora para o próprio aprendizado em si. Como a Viviane disse, meu nome é Antônio e fui convidado junto com a Sônia para fazer uma palestra para vocês. Eu escolhi o tema cura, porque é algo que desperta em nós bastante interesse. Mas agradecemos principalmente ao convite da diretoria da casa. É importante esse intercâmbio entre as casas para que a doutrina vá se fortalecendo com o conhecimento de um, teórico, com outro, aprendizado técnico, e assim nós vamos nos enriquecendo e nos fortalecendo. Para começar a nossa palestra, eu sempre gosto de citar Joana de Ângeles, e ela nos diz que quando alguém se perdoa, aprende também a desculpar, oferecendo a mesma oportunidade ao seu próximo. Ao nos perdoarmos, damos a mesma oportunidade ao outro. Iniciando realmente a palestra, talvez vocês estranhem como eu começarei. Ouvindo um tropel de gente que passava, perguntou o que era aquilo. Disseram que vinha passando Jesus de Nazaré. Ao que ele se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Será que já sabem do que eu estou falando? Mandaram que ele se calasse. Ele, porém, clamava mais: filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que o trouxessem. Tendo chegado até ele, Jesus perguntou: que queres que faça? Senhor, que eu torne a ver, respondeu ele. Torna a ver, disse-lhe Jesus. A tua fé te curou. No mesmo instante ele via e foi seguindo e glorificando a Deus. É a passagem do cego que clama pelo filho de Davi. Muitos de nós viemos até aqui para ouvir e refletirmos sobre o conteúdo dessa palestra sobre curas. Por isso eu comecei com a cura do cego. Alguns vieram em busca de esclarecimentos e caminhos para se curarem dos males que carregam. Todos nós temos as nossas doenças. Quais os caminhos que eu devo seguir para que eu possa me curar? Outros vieram em busca do conhecimento para ajudar na cura daqueles que estão doentes. A fraternidade, a preocupação com o próximo. Os dois propósitos são de relevância primordial, pois demonstram que nós estamos começando a despertar para a fraternidade e o socorro universal. O despertar do Espírito tende a nos encaminhar para caminhos infinitos da luz. Teremos nós a mesma fé do cego que clamava e foi curado e depois seguiu o Mestre glorificando a Deus? Será que nesses momentos em que somos socorridos teremos essa mesma fé, essa mesma coragem de seguir com o Mestre e glorificando? No século XIV, nos anos de 1346 a 1353, 9 anos, somente no continente europeu, a peste negra matou 75 milhões de pessoas em 9 anos. Foi uma das mais devastadoras pandemias da história humana. Ela era tão contagiosa que se propagava rapidamente de uma pessoa para outra e, portanto, o pai não ia ver o seu filho, o filho não ia ver o seu pai, e a caridade desapareceu por completo. Não se sabia qual era a causa dessa grande mortandade. Em alguns lugares, pensavam que os judeus, sempre os judeus,
haviam envenenado o mundo. Não é envenenado a água, envenenado a comida. Havia envenenado o mundo. E por isso os judeus eram queimados vivos. 600 anos atrás. Hoje nós sabemos que a doença, peste negra, é causada por uma bactéria, de nome meio complicadinho, chama-se Yersinia pestis, por isso peste. Ela é transmitida ao ser humano através da picada da pulga que infesta os ratos pretos ou outros roedores. E no meio de tanto desespero, milhões de pessoas morrendo por ano, a irracionalidade foi tomando conta de todos. Mas a dor, o sofrimento, sempre traz alguma coisa de solidariedade, alguma coisa de edificante. E muitos médicos, naquela época, se dispuseram a atender os pestilentos, com o risco da própria vida. Usavam roupas e máscaras especiais. Portanto, começamos a entender que as doenças estão ao lado da humanidade desde os seus primórdios. Elas nos acompanham, nos atemorizam, não as queremos, mas ela é uma lei natural necessária para que todos nós possamos evoluir, tanto fisicamente quanto moralmente. Nós vamos nos depurando no cadinho da dor causada pelas doenças. A doença e a dor, elas são ferramentas que fazem com que nós avancemos na lei do progresso. Mas, Antônio, você veio falar de curas ou de doenças? É uma pergunta que já está surgindo. Mas se não falarmos das doenças, como vamos entender a cura? Nos dias atuais, o tratamento da peste, em todas as suas formas, ela tem 4 tipos de manifestação, mas em todas as suas formas, nos dias atuais, o tratamento é feito com antibiótico, dado por 10 dias. E a taxa de sucesso, de cura, é maior que 90%, quando iniciada precocemente. Os pacientes contaminados hoje, e nós temos peste no Brasil, nas regiões mais pobres, são colocados em isolamento respiratório por 48 horas. Inicia o tratamento com antibiótico para prevenir a contaminação de outras pessoas. Pasmem, mais de 90% de cura em uma doença que matou 75 milhões de pessoas. Hoje, os contaminados ficam 48 horas isolados. No século XIV, os judeus eram queimados vivos para não espalhar a doença. A ignorância era tamanha. Lamentavelmente, a ignorância começa a voltar nos nossos tempos. Hoje temos aqueles que são contrários à vacinação, que matava não há pouco tempo milhares de crianças pelo sarampo e pela catapora e pela rubéola, pela pneumonia. Hoje nós temos aqueles que acreditam que a terra é plana. Hoje nós temos aqueles que acreditam que Jesus descerá carregado pelos anjos. E temos também aqueles, a Sônia vai dar risada agora, que acreditam que a baba do quiabo cura o diabetes. Está espalhado pela internet aí. Usem a baba de quiabo e verão onde o diabetes irá levá-los, ao túmulo. Não cura. Lamentavelmente, os espíritos ignorantes estão por toda parte, encarnados ou desencarnados. Fazem parte da mesma legião. Fomentam e tentam ressuscitar as sombras da Idade Média, no nosso tempo contemporâneo, em pleno século XXI. Nós temos que vigiar e orar, pois a ignorância é uma forma de obsessão. Quem nunca pensou sobre isso, comece a pensar.
facilmente será enganado. São novos tempos que vão se apresentando, e de acordo com a ignorância que nós cultivamos, maiores serão as sombras ao nosso redor. E mais pranto e ranger de dentes, que Jesus tanto fala, vai nos envolver, alimentado e fortalecido por nós mesmos. Precisamos nos lembrar constantemente dos ensinamentos de Jesus, que nos disse que podemos fazer o que Ele faz e muito mais, porque somos deuses. Ser Deus, ser deuses, está longe da ignorância. Não cabe a nós, escolhidos para sermos deuses, cultivarmos a ignorância. E para compreendermos a cura, é necessário que nós possamos compreender os mecanismos das doenças que nos afligem diariamente. Estudarmos, buscar o conhecimento, sairmos do abismo negro e profundo da ignorância, que nos causa imensa dor e sofrimento. Não é fácil. Estamos habituados a não pensar. Estamos habituados a receber tudo pronto. Estamos acostumados a que nos digam o que fazer. Temos que tomar cuidado. Sabemos que todas as doenças, conhecidas ou não, são causadas por bactérias. Lembra da bactéria que matou 75 milhões de pessoas? Por vírus, bacilos, cocos, fungos. Cada um desses micro-organismos tem sua forma de agir, muito bem conhecida, plenamente estudada, e também tem as suas fraquezas. Alguns são sensíveis a um antibiótico, outros são sensíveis a outro tipo de medicamento, outros são sensíveis à luz e assim por diante. Mas além das doenças causadas por esses micro-organismos, nós temos as doenças da mente: esquizofrenia, parafrenia, toque. Eu não falo de um toquezinho só de conferir se a porta está fechada, não. Ou se desligou o gás, não é esse toque. Esse toque todo mundo tem, né? Por mais por esquecimento, a vida muito agitada. Será que eu fiz? Será que eu não fiz? Não, mas aquele toque que impede que você saia de casa, que você vá trabalhar, são doenças da mente, transtornos mentais. Temos também as doenças autoimunes. Quantas crianças, quantos jovens com doenças autoimunes que precisam fazer transplantes, porque o próprio organismo rejeita o seu órgão. As doenças congênitas, os que nascem em anencefalia, os que nascem com espinha bífida, os que nascem sem braços e sem pernas. Joana de Ângeles nos diz que essas doenças são a presença da sombra nos equipamentos luz do ser, no espírito. São doenças que o espírito ainda carrega, são sombras que estão nesse espírito que um dia será luz, pois ainda nós não alcançamos a plenitude do desenvolvimento em corpo e espírito. Os amigos espirituais nos dizem: esse corpo que vocês carregam é tão primitivo. Por isso estamos sujeitos às doenças. Na espiritualidade também existem doenças, de acordo com o grau de evolução de cada um. Quando a nossa mente está desequilibrada, nós geramos sem parar pensamentos mórbidos, perturbadores. E essas vibrações, desses pensamentos que nós vamos alimentando, seja de tristeza, de saudade, de rancor, de ódio, a angústia por ter perdido um ente querido, esses pensamentos são mórbidos. E nós vamos projetando essas vibrações desses pensamentos em quem? Em nós mesmos, nas nossas células. E elas vão se desconectando, elas vão se desequilibrando e vão abrindo campo para que se instalem as doenças degenerativas, as distonias emocionais e psíquicas.
Esse é um dos mecanismos das doenças que nós carregamos. Portanto, enquanto houver em nós, seres humanos, a prevalência dos impulsos da violência, olha o mundo que nós estamos, do ressentimento, do ciúme, do ódio, da amargura, das mentiras, das maledicências, das calúnias, estamos sujeitos a ficarmos doentes. Enquanto prevalecer. Prevalecer significa que eu vibro essa energia o dia todo, 24 horas. Não é aquele sentimento esporádico em que há um descontrole. É viver nesse sentimento, ou nesses sentimentos. Portanto, é indispensável que ocorra em nós uma mudança de comportamento mental, para que aconteça a cura real que nós queremos, expulsando radicalmente as energias negativas que intoxicam as nossas células e as enfraquecem. Com isso, nós podemos entender o seguinte: a cura real que todos nós queremos, ela ocorre do interior para o exterior, do espírito imortal para a forma transitória, que é o nosso corpo de carne. E é nesse sentido que a cura tem início quando nós, pacientes, doentes, passamos a nos amar e passamos a amar o nosso próximo. A cura da medicina que nós conhecemos, ela nos cura, tenta nos curar do exterior para o interior. Tomamos medicamentos, injeções, vacinas, usamos a baba do quiabo, usamos pílulas mágicas. E todos nós aqui conhecemos pessoas que passaram por tratamentos médicos e depois a doença voltou. Todos nós conhecemos. Um câncer que reapareceu. Um Parkinson que se manifesta. Um Alzheimer que desnorteia. Uma depressão que surge do nada. Uma loucura que se instala no nosso psiquismo ou nas nossas emoções. Como é que isso acontece? Qual o motivo? Por que é que alguns se curam definitivamente e outros não? Aqueles que se curaram definitivamente mudaram profundamente os seus hábitos mentais e comportamentais. Vibram em outra sintonia. E aqueles que as doenças reaparecem, nada fizeram para mudar. Continuam vulneráveis e sem defesas imunológicas, porque ao se sentirem curados, voltam para os mesmos padrões baixos de antes. Cada um de nós, na área da saúde, somos aquilo que pensamos e quando fazemos a nós mesmos. Se eu penso no bem, eu sou um espírito que busca a sintonia do meu bem-estar. Se eu vibro negativamente, eu procuro em mim colocar doenças que eu não tinha antes e passo a carregar. É importante que compreendamos que toda cura procede de Deus. Todas as curas. A mulher chegou-se a ele por detrás e tocou a borla do manto, e no mesmo instante cessou o fluxo de sangue. Que passagem é essa? A mulher o quê? Quem me tocou? Perguntou Jesus. Todos negaram. Pedro e seus companheiros falaram com Jesus: Mestre, a multidão te atropela, te comprime e fica perguntando quem te tocou. Jesus, porém, insistiu: alguém me tocou. Senti que saiu de mim uma força. A mulher, quando se viu descoberta, começou a tremer. Ajoelhou-se aos pés do mestre e declarou perante todo o povo porque tocou no manto de Jesus. Fazia 12 anos que ela sangrava sem parar.
e imediatamente ficou curada. Jesus disse: minha filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz. Jesus está nos dando uma lição nessa pequena passagem. O elevado sentimento de compreensão das fraquezas humanas, a mulher, sangrando, a tolerância, ajudando sem rebaixar, sem mexer nas feridas que ela carregava, sem humilhar, tolerando tudo e todos, avançando no rumo da paz. Jesus nos ensina, nesse momento, os mecanismos da cura do espírito para o corpo físico. Nós sabemos que o corpo físico só reage imediatamente ao processo de cura imediato quando parte do campo espiritual para o físico. Não é de outra forma. E Jesus nos dá esse ensinamento maravilhoso sobre como curar. Sempre que Jesus curava, ele envolvia o paciente em ondas de amor. E por saber que o paciente, como espírito, é eterno, que é necessitado de novas e contínuas viagens carnais, as reencarnações, iluminativas, às vezes achamos que a nossa reencarnação é improdutiva. Não serviu para nada. Pouco avançamos. Acho que até que desaprendi. Os amigos espirituais vêm e dizem para mim: nossa, mas você na encarnação era assim, assim. Mas minha mente, não, eu perdi tudo, não me lembro. Mas Jesus recomendava: não tornes a pecar para que não te aconteça nada pior. Esse acontecer nada pior não é agora. Não é que a doença vai voltar. Para que não aconteça nada pior na próxima reencarnação. Porque ao pecarmos, ao errarmos, nós estamos angariando dívidas para a próxima. E Jesus está nos alertando, dizendo: não tornes a pecar. Então, para curar, ou nos curarmos, é necessário o quê? Fé. E mergulharmos no oceano da oração. Suplicando inspiração, suplicando coragem para prosseguirmos no nosso esforço de crescimento espiritual. A oração, meus amigos, ela nos liga como criaturas ao Criador. Pode não parecer, mas através das ondas vibratórias de alto potencial que a prece faz em nós, nos concede que nas nossas preces as respostas aos pedidos de socorro que estamos direcionando sejam atendidas. Na oração sincera, verdadeira, de alma, de coração. E assim como a nossa mente, apreendida de Deus, porque a mente de Deus, ela cria sem parar. E a nossa mente, ela é o quê? Não é co-criadora? Nós não somos co-criadores, como Jesus nos disse? Se somos co-criadores, todos nós, podemos nos perguntar: o que estamos criando e preservando para o nosso corpo espiritual e físico? O que eu estou criando para o meu corpo espiritual? O que eu estou criando para o meu corpo físico? Estamos criando saúde ou doença? Como estamos bombardeando as nossas células do corpo físico e do nosso perispírito de acordo com a minha mente? O que eu estou criando para mim? Nós temos uma pequena incongruência ao ouvirmos algumas leituras e algumas falas. Nós pensamos que a nossa saúde está vinculada somente aos nossos compromissos de vidas passadas. Não é verdade. Ela está, sim, muitas vezes ligada às nossas vidas passadas, mas ela também é resultado das ondas mentais elaboradas e mantidas por nós mesmos agora. Cada uma das nossas células
quem não sabe, procure pesquisar depois o que eu vou falar, é portadora de uma consciência individual, cada célula. E ela vibra, essa consciência individual da célula, em forma de energia, ela vibra ao ritmo da nossa consciência, que produz harmonia, saúde, ou desarmonia, doença. De acordo com o impulso energético que nós mandamos, saberemos o que estamos plantando para nós mesmos. Nossa, difícil, hein? Difícil. Mas aí quem é que chega para nos dar esperança? Quem? Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é maravilhoso. Ela nos diz assim, que todos nós temos um médico em nosso interior. E quando nós buscamos as vibrações de ondas de amor e de confiança irrestrita em Deus, orando e agindo com acerto, estimulamos esse médico interior para preservar a nossa saúde. Todos nós temos um médico. Basta ativá-lo. Infelizmente, muitos discípulos, muitos seguidores sinceros do espiritualismo e mesmo do espiritismo acredita que todas as ocorrências desagradáveis da existência terrestre são resultados de punições de uma divindade ou de resgates impostos pelos erros do passado, próximo ou anterior. E essa é uma crença generalizada que nós vamos fazer algumas correções, para não mais falarmos dessa forma, para não se ajustar totalmente à linguagem dos fatos que não correspondem à realidade. Esse conceito desse Deus punitivo e cruel está defasado diante da nova compreensão do amor que Jesus veio falar. O Pai é amor. O amor é um recurso dinâmico que vigora em todo o universo. É a única energia que não é contaminada, que não é deturpada. Se Jesus nos ensinou que o Pai é amor, vamos usar Joana de Ângeles de novo. Olha o que ela fala. O amor não acusa, corrige. O amor não atemoriza, ajuda. O amor não pune, educa. O amor não humilha, edifica. O amor não destrói, salva. Quem é? Jesus. São 5 pequenos itens que resumem todas as atitudes do Mestre. E temos que entender que jamais a consciência cósmica, Deus, o Pai, as energias, o nome que nós possamos dar, se rebaixaria mediante atos de perversidade aplicados contra nós. Nós somos criaturas frágeis, ignorantes da nossa realidade e destino. Nós ainda estamos atravessando as áreas primárias do nosso desenvolvimento. O Pai que é amor jamais nos puniria com doenças incuráveis, do corpo ou da mente, apenas para o seu bel prazer, apenas para se divertir. Jamais. A consciência cósmica não se sujeita a esse tipo de coisas. É inútil acusarmos Deus. É inútil dizer que o universo conspira contra nós. Não é verdade. Deus é amor. Deus irradia em energia de vida. Repara, mantendo tudo e todos em equilíbrio. Porque o nosso planeta Terra mantém-se em equilíbrio no universo. Que leis são essas? As leis do amor. Às vezes, aparentemente, algumas desconexões, alguns desarranjos parecem perturbar isso. Entre nós encarnados
e alguns desencarnados mais próximos de nós. A nossa evolução só vai acontecer de duas maneiras: através do desgaste físico com a idade, com o envelhecimento natural, uma forma de aprimoramento do espírito, e através da doença e da saúde. Só assim é que nós começamos a evoluir. Porque as doenças que existem em nós, e todos nós as temos, podem ainda não ter se manifestado, mas nós as carregamos. São consequências da nossa invigilância, da nossa irresponsabilidade, do desamor de cada um de nós para conosco mesmo. Algumas também não são assim, viu? Alguém já está preocupado aqui. Mas nem sempre as enfermidades podem ser consideradas como processos kármicos, como mecanismos de reparação. Querem ver um exemplo? Os discípulos perguntaram a Jesus sobre o cego de nascença. Mestre, quem pecou para ele nascer cego? Ele ou seus pais? Olha que pergunta. Quem pecou? Ele ou os pais? Ele nasceu cego. Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que nele se manifeste as obras de Deus. Continuando, Jesus fala: temos de levar a efeito as obras de quem me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Falando isso, cuspiu na terra, fez um lodo com a sua saliva, colocou sobre os olhos do cego e falou a ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Não é por acaso. Não é por acaso. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. As curas verdadeiras resultam de uma decisão superior, de nos encontrarmos e nos localizarmos no equilíbrio que existe no universo. Estamos equilibrados com o universo? Podemos fazer o que Jesus fez e faz? Não. Jesus estava equilibrado com o universo. Por isso fez. É necessário que nós possamos compreender as nossas limitações. Não nos culparmos por isso, não nos punirmos por isso. O nosso organismo é uma excelente máquina, constituída por equipamentos delicados que são comandados pelo Espírito através do nosso cérebro. Quando nós temos uma queda para o pessimismo, para o ressentimento, para o desamor, elaboramos cargas mentais e vamos atirando nos nossos órgãos, fazendo com que apareçam inúmeros males. Aí nós temos os cânceres, porque nós os sustentamos, nós os alimentamos. Quando nossas disposições são otimistas e afetuosas, nós geramos energias boas, que recuperam os desarranjos momentâneos desses órgãos que fazem parte do nosso corpo orgânico. Está em nós o poder de nos equilibrarmos no próprio universo que nós somos. A nossa mente é o centro de controle. E ela vai enviando as mensagens mais diversas para todos os pontos do nosso corpo. E de acordo com essas mensagens, nós vamos produzindo enzimas. Todos nós produzimos enzimas, com cargas positivas ou negativas. As positivas contribuem para que permaneçamos saudáveis. As negativas pioram as nossas doenças. Lembram do médico interior que Joana falou?
esse médico, ele fica aguardando as nossas ordens para agir corretamente. Quando nós o desconsideramos por ignorância ou por falta de fé, ele não atua e vai sendo sufocado pelos fatores destrutivos que estão na nossa organização celular. E vai se desgastando e pouco a pouco a doença surge. Não fizemos uso do nosso médico interior. E esse médico interior pode e deve ser orientado pelo pensamento. Meu médico interior, vamos agir ao meu favor. Vou entrar em prece para dar-te energias, te dar condições de atuar em meu benefício. São formas simples de nós falarmos conosco mesmo. E assim nosso ânimo vai sendo equilibrado. Nós vamos tendo esperança de vitória pela nossa fé irrestrita em Deus e na oração, que vai estimulando as nossas células para o desempenho correto da finalidade que cada uma tem. O mecanismo da cura parte de nós mesmos. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus. Autorizando a curar. Mas tem que dizer para aquele que foi curado que é chegado a vós, aquele que curou, o reino de Deus. Está sendo dada a ele uma nova oportunidade. Muitos não entendem dessa forma. É necessário socorrermos a nós mesmos, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Fala minha? Não, Mateus. É necessário socorrermos a nós mesmos, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Podemos curar a catarata. Quem tem catarata? A conjuntivite. Todos nós já tivemos, não é? Mas temos que corrigir a nossa visão espiritual dos nossos olhos. Podemos curar a nossa surdez, mas precisamos corrigir o nosso modo de registrar as vozes que chegam até nós. Que vozes chegam a mim? Que vozes eu aconselho-me a ouvir? Podemos curar a arritmia do nosso coração, a dispneia do nosso pulmão, mas não podemos entregar nosso coração aos impulsos do ódio. Podemos combater o cansaço físico, o esgotamento, mas temos que reajustar as emoções e as nossas tendências. Quais são as minhas emoções? Quais são as minhas tendências? A forma de curar abrange a todos nós. Não há mais, não há menos. Para curar os nossos desequilíbrios mentais, temos que aprender a guardar nossa mente no idealismo superior e nos atos nobres. O que eu tenho como ideal? O que eu considero como nobre? Sem que o nosso pensamento se purifique, meus amigos, e sem a nossa vontade comandando o nosso barco, o nosso corpo para o bem, a intervenção dos remédios humanos, essas farmácias que nós vemos iluminadas, bonitas, com as caixas maravilhosas, os preços absurdos. Olharem para aquilo tudo, se encantem, porque é bonito, bem organizadinho, as cores bem distribuídas, todo na devida altura, bem localizado para que nós possamos pegar. Mas tenham em mente que tudo aquilo não passa de uma medida em trânsito para a inutilidade, não nos cura. São medicamentos para o corpo físico. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus, João.
pedimos favores, recitamos preces decoradas, não vamos receber nada. Porque estamos tentando uma satisfação imediata para os nossos caprichos. Porque em nosso estado de queda, de ignorância, o nosso espírito ainda necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos que diz respeito a nós mesmos. Enquanto nós não aprendermos a nos submetermos às vontades do Pai, nós não encontraremos respostas para aquilo que desejamos. E na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre. E o fim de que possamos experimentar a união gloriosa com seu amor. Até lá, trabalhamos, vigiemos para compreender a vontade divina. Muitos de nós, quando estamos doentes, nos queixamos, principalmente se nós ficamos presos no leito. 1 mês, 2 meses, 3 meses preso a um leito. Precisando de alguém para cuidar de nós, dar banho, dar alimento, dar água. Mover de um lado, mover de outro. E muitas vezes nós estamos tão presos ao leito que não falamos. Ouvimos, mas não falamos. E ouvimos absurdos em torno de nós. E não podemos queixar. Podemos ver se aquele que cuida de nós cuida com satisfação, com alegria, ou se cuida com raiva, com desprezo. E nós choramos aflitos, não porque desejamos renovar as nossas concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por nós nos sentirmos impossibilitados de prolongar os nossos próprios desatinos, de poder me vingar daquele que judia de mim, de poder responder aquilo que eu ouvi. Eu não estou aprendendo com a doença que me coloca ao leito. Eu não me aprendi a ser resignado, eu não aprendi a conhecer a mim como espírito. É sempre útil para todos nós curarmos os doentes, quando existe permissão de ordem superior. Se não houver permissão, nada acontecerá. E por isso é importante nós termos isso em mente, para compreendermos que muitos daqueles que nós tentamos socorrer não obtêm resposta, porque não há permissão para socorro. É razoável que aquele que está interessado na bênção, na cura, reconsidere as questões que dizem respeito a ele, compreendendo que para o seu espírito começa a surgir um novo dia, um novo caminho redentor. E caminhando para o final dessa pequena fala, para alcançarmos a cura do espírito e do corpo, 3 coisas são necessárias: orar e vigiar, ou vigiar e orar. A ordem dos fatores altera o produto. Amar e esperar, servir e renunciar. Se nós não nos dispusermos a aproveitar a lição de Jesus, afeiçoando, isto é, ligando a nossa vida aos seus ensinamentos, a nossa fé terá sido em vão. Teremos que recomeçar. Como eu, espírita, 40 e tantos anos numa casa espírita dedicado, e acabo nessa região que eu jamais esperava que eu fosse. Por quê? Porque eu não afeiçoei a minha alma ao Mestre. A minha fé foi inútil. A minha fé está desvinculada das minhas obras. E nós sabemos que a fé sem obras é morta. Já ouvimos a palavra celestial para que abandonemos o mal, para que não nos suceda coisa pior. Assim sendo, nós seremos felizes, porque o nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós, com o Cristo.
Trabalhemos com Ele, trabalhemos por Ele e para Ele, curando nossos males para sempre. E fechando com Joana, somente iluminando-se o homem supera todas as dores, erradicando as causas e se protegendo de agressões destrutivas de males vindouros ou que estão em nós. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Que a palestra sobre cura nos permita esse caminho entre o transitar do espírito para a carne e compreender que na carne, tanto quanto no espírito, nós somos responsáveis pelas doenças que carregamos ou pelas curas que proporcionamos. Nada mais. Obrigado a todos.